Bom, pessoal, então agora eu vou falar para vocês sobre aprendizado de máquina, tá? Então vou tentar mostrar o que é essa área de aprendizado de máquina, mostrar alguns métodos para vocês. Existe uma infinidade de métodos de aprendizado de máquina, tá? Então vou mostrar aqueles que eu trabalho, que eu tenho familiaridade. E o objetivo desse material, dessas aulas que eu estou iniciando a gravar para vocês, é indicar o caminho, né? O que vocês podem fazer com o aprendizado de máquina, tá? Hoje em dia a gente já tem muito algoritmo pronto, então não precisa ser um especialista para trabalhar com aprendizado de máquina, basta saber o que você quer e o que usar. Então esse é o objetivo dessas aulas que vão começar agora, tá certo? Então, o que é o aprendizado de máquina? É uma área da inteligência artificial cujo objetivo é desenvolver técnicas computacionais sobre o aprendizado, bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática. Então, é você desenvolver sistemas que, com base em experiências prévias, consiga aprender com as experiências prévias e tomar decisões a partir disso. Então, o sistema de aprendizado é um programa de computador que toma decisões baseadas em experiências acumuladas, tá certo? Através da solução bem-sucedida de problemas anteriores. Então, ultimamente, vocês devem com certeza ter ouvido falar bastante em machine learning, né? Mais comum a gente ouvir em inglês, né? Então, machine learning hoje em dia está em tudo. Tudo que você imaginar, você tem aprendizado de máquina. E embora não hoje seja parte central do nosso cotidiano, como eu falei, está em tudo, os conceitos por trás não são claros para a maioria das pessoas. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, ó, vamos começar com esse exemplinho aqui, que é bem interessante, que é o ranqueamento de páginas web, tá? Então, quando você faz uma busca no Google, que resultados que vão aparecer para vocês, para você? O resultado que for mais relevante, tá certo? E para você, tá? Então, esse exemplo que eu coloquei para vocês é exatamente a busca do Anaconda, tá? A primeira vez que eu fui buscar Anaconda no Google, veio um monte de coisa sobre a cobra Anaconda, o filme Anaconda, tá certo? E agora eu fui fazer essa busca antes de começar a gravar a aula aqui para ver o que ia vir. Como eu fiz a busca logado na minha conta, o Google, com base nas minhas buscas prévias, sabe que quando eu busco Anaconda, eu quero saber do Anaconda para usar o Python, né? Então já vem aqui Anaconda, Python, software. Aí nos vídeos ainda vem, ó, Trail of Blood, que é o filme, né? Anaconda gigante atravessando a estrada. Mas os primeiros resultados são com base, porque o Google usa o quê? Aprendizado de máquina. Com base no que eu já busquei, ele retorna. Os resultados são mais relevantes para mim. Outro exemplo também que é interessante. Depois vocês podem fazer o teste. Buscar Eclipse, tá? Eclipse é o nome de uma IDE. O que é uma IDE? É um Integrated Development Environment, né? É um ambiente de desenvolvimento integrado, que é para você desenvolver um código, compilar o código, testar. Então o Eclipse é uma ferramenta bastante conhecida, né, por desenvolvedores, porque você pode programar em Java, em C, em Python, tá? Você adapta o Eclipse para a linguagem que você quer usar. Se você é um usuário comum, que não é programador, não é desenvolvedor, colocar Eclipse, deve vir provavelmente imagem de eclipse da Lua, alguma coisa desse tipo, eclipse do Sol. Mas um desenvolvedor, quando colocar Eclipse, deve vir informações sobre Eclipse, então sobre a IDE Eclipse. Então, com base naquilo que você busca, o Google tem um algoritmo de aprendizado de máquina para retornar o que é mais relevante para você. Aí ele deve ter uma espécie de hierarquia lá, porque ele retorna o que é mais relevante para você, depois o que é mais relevante para todo mundo. Tem uma propagandinha aqui no meio, a Anaconda Cosméticos, desde 1948, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Mas tá aí, provavelmente deve ter colocado uma graninha, apesar de não colocar que é patrocinado aqui, mas deve ser, não é possível.
Então, é assim que funciona. Então, toda hora você está submetendo alguma coisa a um sistema de aprendizado de máquina, como esse exemplo aqui bem simples. Aí outros exemplos bastante comuns. Filtro colaborativo. Como é que funciona isso? Livrarias como a Amazon ou serviços de streaming como Netflix usam essa informação para sugerir livros, filmes ou séries, né? Então, quando você entra na Amazon para comprar um livro, com base no que você já comprou, ele vai dar sugestões para vocês. Aí, olha só como é que ele dá essa sugestão. Ela pode ser aprendida com base em compras passadas do próprio usuário ou de decisões tomadas por usuários parecidos. Então, ele faz uma busca nas suas compras e no seu perfil, ele olha o perfil de alguém parecido e vê o que ele comprou com alguém parecido. Ele vê alguém da sua idade, que mora na mesma região, então ele vê quem é parecido com você para sugerir algo semelhante. A mesma coisa no Netflix, né? Quando você entra no Netflix, não aparece um monte de sugestão? Assista isso aqui, não sei o que, e ele manda você. Ele fica perguntando, né, se você gostou, se não gostou, que é para poder ele sugerir com base no que você gostou. Porque se você marca que não gostou, ele já vê o que é próximo daquilo que você não gostou para não sugerir para você. Então, mais um exemplo que está, sim, bastante presente no nosso cotidiano. Outros exemplos que a gente nem imagina, às vezes, que também envolvem algoritmo de aprendizado de máquina por trás. Tradução automática. Então, documentos traduzidos podem servir de exemplo para a aprendizagem de um tradutor automático. Eu não sei se vocês lembram dos primórdios do tradutor automático, mas antigamente, quando eu comecei a usar um tradutor automático, tinha até um, acho que era Babel, o nome do tradutor, você colocava lá o texto, lá em português, para traduzir para inglês. Saía uma porcaria. Porque ainda não usava, né, aprendizado de máquina. Hoje em dia, se você usa o tradutor do Google, por exemplo, eu fico impressionado, né? Porque como eu sou do tempo, né, sou mais velho um pouquinho, do tempo que os tradutores eram ruins, eu já vou logo começar a traduzir meu texto. Mas ultimamente eu andei fazendo esse teste, principalmente quando eu passei a dessa aula aqui, que eu dou esse exemplo do tradutor automático, eu coloco no Google, normalmente eu tenho que mudar muito pouca coisa do que ele traduziu. Porque a tradução é muito bem feita. E por quê? Porque ele traduz com base no que alguém já traduziu antes. E serve de exemplo para ele aprender. Então ele já vê qual palavra que traduz melhor, uma combinação, uma frase em português que fica melhor quando você traduz para inglês, qual é a melhor expressão. Então ele aprende com exemplos anteriores. Por isso que os tradutores hoje são tão bons. Outra coisa, reconhecimento de discurso, né? Traduzir áudio em texto. Então, se você entrar lá no WhatsApp, tem uma ferramentinha, né? Lá no teclado, tem lá a opção de você pegar, você fala o texto, e aí você fala o texto. Você fala alguma coisa, ele vai e escreve um texto, né, para você. Isso aí usa aprendizado de máquina. Por quê? Porque ele faz uma associação entre aquele som e uma letra que ele vai colocar no lugar. Se você pegar esse do WhatsApp, né, do teclado do Google, também é sensacional, é muito bom. Erra muito pouco. Outro exemplo, traduzir um texto escrito à mão em um texto digitado. Também você pega caligrafias de várias pessoas diferentes, né? Treina um algoritmo de aprendizado de máquina e aí, com base naquelas letras cursivas que você escreveu, ele vai e passa para texto digitado. Um dia desse eu estava procurando isso que eu queria. Eu uso aquela mesa digitalizadora, né, para dar aula. Tem um monte de coisa que eu escrevi à mão que eu queria, deixa eu ver se eu consigo passar para digitado. E aí eu vi que o OneNote, né, ele faz isso. Ele tem uma ferramenta dessa, mas aí como eu uso Linux, né, eu praticamente não uso o OneNote. Mas aí eu procurei pouco também, mas com certeza deve ter alguma coisa para fazer isso no Linux, para traduzir o que você escreveu à mão em um texto digitado. Então ele, de novo, né, ele pega, por exemplo, várias caligrafia de várias pessoas, um conjunto gigante de dados, e ele treina, né? Ele diz, essa letra aqui é essa letra cursiva equivale a essa letra aqui do teclado, essa outra letra cursiva é essa. Aí você tem vários exemplos da letra A cursiva, da letra B cursiva, e aí ele vai e faz para você. A mesma coisa, você pega várias pessoas que falam determinado texto,
determinada palavra. E ele vai treinar um algoritmo para transformar isso em texto. Mais exemplos, ó. Classificador. Dada a foto de uma pessoa em um sistema de segurança pode tentar identificar em sua base de dados quem é aquela pessoa. Então você, por exemplo, hoje também é comum, você chega nos edifícios, né, vai fazer um cadastro, tira sua foto, né? Aí aquilo ali vai para um banco de dados. Normalmente, nesse edifício comum, a gente não passa por isso, mas às vezes você tem um edifício que cadastrou você, quando você chega lá, ele olha a sua foto, vai no sistema de segurança e vê se é você. Ou ainda, você fala, ó, eu sou fulano de tal, sou João Paulo. Aí ele vai lá no banco de dados, vê o João Paulo, faz uma comparação da sua imagem com a que está lá e vê se você é realmente aquela pessoa. Então, para treinar um algoritmo, tá vendo esse exemplo aqui? Várias carinhas aqui desse cidadão. É para treinar o algoritmo, porque se você tiver com expressão diferente, para ele reconhecer. Tá certo? Um dia desse eu fui numa consulta aqui num prédio, num edifício, que a mulher falou que até com máscara, o sistema dela lá reconhece. A gente com máscara, na hora que foi tirar a foto, eu perguntei se precisava tirar, ela falou que não. Então, sistemas estão bem desenvolvidos, né? Aí aqui, turma, esse é um exemplo, tá? Que aí eu vou colocar, quando eu colocar o vídeo no Google, eu vou colocar o link para vocês entrarem lá, ou vocês podem, pelo meu material, entrar aqui, clicar aqui e ver o vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui, senão a gente vai... Esse meu vídeo vai ficar muito mais longo. Então vocês pausam, né? Podem pausar quando chegar aqui, assiste o vídeo, e aí volto para cá que eu vou fazer os comentários a respeito do vídeo, tá certo? Então, o que esse vídeo diz aqui, ó? O dilema das fritas enroladas. Aí ele fala aqui, por que... Aqui o brilho não está deixando ver, mas é porque as redes sociais dizem mais do que você pensa, algo nesse sentido, né? Então, para quem viu o vídeo, né, uma professora falando, né, que hoje em dia, nas redes sociais, você acaba passando muita informação, né, para a rede social, e a rede social, quem paga a rede social, usa essas informações para prever o seu comportamento. A rede social classifica você e prevê o seu comportamento. Então, pelos posts que você coloca no Facebook, por exemplo, pelas curtidas que você dá, eles conseguem pegar essas informações e ver o que você gosta, o que você não gosta. E aí, por exemplo, começa a te fazer propaganda com base no perfil que você demonstra, né? Então, com as informações que você disponibiliza, torna públicas, né? Numa rede social, as empresas podem fazer a festa, né? Com essas informações. Então, lá no vídeo, você vê que ela dá um exemplo. O exemplo é impressionante da menina que ficou grávida, né? Então, a menina de 15 anos ficou grávida, a empresa, a Target, né? Ela começou a mandar e-mail para ela antes mesmo de ela contar para os pais dela que ela estava grávida. Então, o pai dela descobriu por e-mail que ela recebeu que ela estava grávida. Aí ela fala, como que a empresa descobriu que ela estava grávida? Não por uma coisa que você achava que era comum, né? Que ela estava procurando fralda, algo desse tipo. Não, mas por vitaminas, né? Que as grávidas tomam. Então, assim, a nossa percepção de ser humano ia direto lá na fralda, não sei o quê. Mas o algoritmo do aprendizado de máquina, ele não usa essa percepção. Ele simplesmente pega um volume gigantesco de dados e aí, no final das contas, ele conseguiu ver que quem compra vitamina está grávida e vai ter o filho naquele determinado período, né? Então isso é impressionante. E o exemplo da batata frita enrolada, né, que ela dá aqui, que está na nossa capa aqui do vídeo, é também bastante interessante, né? Eles fizeram a associação, não, pessoas inteligentes gostam de batata frita enrolada. Sabe que diabo de relação absurda é essa? Aí ela faz, né, a questão lá das pessoas que se parecem. Então, uma pessoa que é inteligente foi lá e gosta de batata frita enrolada, clicou lá, curtiu a foto da batata frita enrolada. Aí, como pessoas inteligentes costumam ser amigas de pessoas inteligentes, os amigos daquela pessoa que
viram a página dela na rede social, foi lá e também gosto de batata frita enrolada. Aí um monte de gente inteligente começou a clicar na batata frita enrolada. E aí o sistema de aprendizado de máquina inferiu que pessoas inteligentes gostam de batata frita enrolada, tá certo? Isso é uma correlação ao acaso, que a gente vai ver também mais adiante quando eu falar para vocês de alguns métodos de aprendizado de máquina, tá certo? E essa questão das redes sociais, então fica o alerta, né? Esse vídeo acho que serve como um alerta para todos vocês. E é uma coisa difícil de a gente escapar hoje em dia. Por exemplo, eu não tenho rede social, digamos assim, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Mas tem uma coisa que eu não consigo escapar, que é do Google. Eu tenho um celular Android, então eu tenho que criar conta do Google. Pronto. O Google sabe tudo da minha vida, não tem como não saber. O celular tem GPS, ele sabe onde você anda. Então, é uma coisa muito difícil você escapar hoje em dia. Só se você não tiver conta em nada. Nada, 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 nada. Então, é bem complicado. Aí falar em Google, cuidado que esse negócio do GPS, você pode ativar ou não ele rastrear por onde você andou. Mesmo que você deixe desativado, ele está rastreando, não tem jeito. Mas ele tipo salva num lugar que tem as atividades. Então ele diz por onde você andou. Sua vida está toda lá no banco de dados do Google. Então é um negócio bem complicado mesmo. E aí você tem infinidade de informações e essas empresas fazem miséria com essas informações, né? Mas seguindo aí. Então como é que funciona um problema de classificação? Um problema um dos mais comuns em aprendizado de máquina. Um exemplo clássico, digamos assim, é o filtro de spam, né? Então você tem lá você tem o e-mail do Gmail, para ficar no exemplo do Google, ele vai lá e joga um monte de coisa no spam, né, para você. Então esse é um problema de classificação binária. Um e-mail, ou ele é spam ou ele não é spam. E aí o que ele faz? Quando o e-mail chega, o algoritmo lá ele detecta várias características, né, daquele e-mail. Então, com base nessas características desse e-mail, ele vai lá e joga para o spam ou não, tá certo? Então, só que às vezes depende do usuário a classificação de um e-mail de spam ou não. Então, um exemplo que eu vi uma vez de uma classificação que pode dar errada no spam é que um exemplo de spam é remédios, alguns remédios, sei lá, remédio para aumentar o pênis. É um dos spams mais famosos que existe. Só que às vezes o usuário é um vendedor desses remédios, então para ele não é spam. Aí ele tem que desativar o filtro de spam dele, né? Outro exemplo aqui que é utilizado bastante, ó, de diagnosticar câncer em um paciente com base em dados histológicos. Então você faz o exame lá, os dados histológicos te dão, tem vários parâmetros, né, que você tem no resultado desse exame. E aí um algoritmo de aprendizado de máquina pode analisar, né, você treina com vários casos, né? Então esses dados aqui, esse aqui está com câncer, esse não está, esse está com câncer, esse não está. Então a classificação é essa, né? Com base nos dados histológicos, ele vai dizer se a pessoa está ou não com câncer. Aí aqui tem esse problema da classificação, a gente tem que tomar cuidado com os chamados falsos positivos e falsos negativos, né? Então, por exemplo, o algoritmo erra, ele tem uma taxa de aprendizado, né? Então, quando ele erra, por exemplo, ele pode dar um falso positivo ou um falso negativo. O que é um falso positivo? É a pessoa não está com câncer e ela classificou que está com câncer. Qual é o problema disso? A pessoa fica louca, né? Psicologicamente, isso abala, né? E aí pode fazer um tratamento que pode ser invasivo. Já o falso negativo, aí eu acho que é pior ainda, né? Porque ela tá com câncer e o algoritmo diz que ela não tá. Aí ela não faz o tratamento e aí é um problema sério. Então a gente tem que tomar cuidado com esses problemas de classificação, tá certo? Agora a Covid-19 teve muito disso no começo, né? O teste é confiável, não é? Falso positivo, falso negativo. Então vocês devem ter visto muito exemplo disso aí. Então classificação binária é isso, é você conseguir separar, né, o que é uma coisa, né, os quadradinhos verdes, do que é outra coisa, as estrelinhas vermelhas. E qualquer algoritmo de aprendizado de máquina
começa analisando os dados que caracterizam um determinado problema. Então, o conjunto de dados é útil. Então, é útil caracterizar os problemas de aprendizagem de acordo com o tipo de dados que eles trabalham, tá? Isso possibilita que, quando novos desafios são encontrados com tipos de dados similares, técnicas similares podem ser utilizadas. Então, por exemplo, o exemplo lá dos dados histológicos, né? Pode classificar um tipo de câncer, pode classificar outro tipo de câncer com dados parecidos. Outro exemplo que está aqui, processamento de linguagem natural e bioinformática usam técnicas bastante similares. Por quê? Porque em bioinformática você tem a sequência, né? Código genético, por exemplo, aquilo é um string, e processamento de linguagem natural também é string. Então, algoritmos que você usa em linguagem natural podem ser usados para identificar sequências de DNA, né? Você procurar substrings dentro de um string e substrings com uma determinada característica. Então, problemas que tratam dados semelhantes podem usar o mesmo tipo de algoritmo. E aí os vetores constituem a entidade básica para codificar os dados trabalhados em aprendizado de máquina, tá? O que são esses vetores? Por exemplo, para uma companhia de seguro, né? Ela quer analisar, né? Você vai fazer um seguro de vida. Então, na hora que você vai estabelecer um valor, por exemplo, para esse seguro, você vai analisar o risco, né, que a pessoa tem de morrer ou não. Então, o que pode aumentar o risco? Você tem que, pressão sanguínea, batimentos cardíacos, altura, peso, nível de colesterol, se é fumante ou não, se é homem ou mulher. Então, isso aí você consegue inferir a expectativa de vida em um cliente, né? Então, esse conjunto de informações é um vetor, né? Porque você tem um valor para cada uma dessas propriedades aqui, para essas características. Então, para cada pessoa, você tem esse vetor de valores associados. E aí, o algoritmo lá da companhia de seguro, ele treina, né? Então, essa pessoa aqui, tal, tinha essa pressão, essa, batimento cardíaco, tal, colesterol tanto, viveu tanto tempo. Essa outra tinha tudo isso aqui, viveu tanto tempo. Então, o algoritmo vai lá, treina, né, com esses dados, e aí ele começa, a partir daí ele começa a prever, né, novas expectativas de vida para novos clientes. Já um engenheiro pode querer descobrir dependências entre pares, por exemplo, voltagem e corrente para determinados sistemas. Então, isso aqui também seria um vetor, né? Você tem duas propriedades, voltagem e corrente. Então, para cada medida, você tem esse par de valores. Então, aqui está a referência de onde eu peguei esse exemplo, tá, pessoal? E muitos dos outros exemplos que estão aqui nessa aula, tá? Esse material aqui é bem legal. Então, achei uns exemplos fáceis de tratar e mostrar para vocês. Então, com base nos dados, a gente tenta inferir um valor que a gente quer prever, né? Então, de maneira geral, que você tem um conjunto de pares, né? X e f de x. Ou seja, você tenta inferir uma relação f entre x e o f de x, né? Então, olhando para esses dados aqui, ó, quando x é 1, f de x é 1. Quando x é 2, f de x é 4. Quando x é 3, f de x é 9. Quando x é 4, f de x é 16. Quando x é 5, f de x é quanto? Provavelmente 25, né? Pelo padrão que a gente está observando aqui, não é isso? Esse exemplo estava muito fácil, mas dada uma amostra finita, normalmente é impossível determinar a verdadeira função f, a que de fato modela, né, dos dados x no f de x. Então, na prática, o que a gente faz? É encontrar uma hipótese. A gente supõe que uma determinada função f mapeie os dados x em um f de x. E essa hipótese a gente costuma chamar de modelo em aprendizado de máquina, tá? Então, a gente encontra uma hipótese nos exemplos de treinamento e assume que a hipótese vai se repetir para exemplos futuros também. Então, a gente tem um conjunto de dados para os quais a gente tem a resposta que a gente está interessado. Então, a gente, com base nesses dados que a gente tenta encontrar uma relação, um modelo, que sirva para posteriormente a gente prever novos resultados, usando exemplos que não estavam ali, né, nos dados que eu usei para treinar o meu algoritmo de aprendizado de máquina, tá certo?
Então aqui, pessoal, tem alguns exemplos aqui de química, tá? Para o pessoal da química. Para quem não é da química, dá para ver mais ou menos também. Tem uns exemplos interessantes, eu vou falar aqui para vocês sobre eles. E aí, mesmo para quem não é da química, acho que dá para entender alguns dos problemas que eu vou tratar aqui, tá bom? Então, pessoal, esse exemplo aqui, o que ele faz? Ele, com base num banco de dados de várias reações químicas, ele procura selecionar ligantes, tá certo? Com base nos produtos, que leve a uma rota, né, de síntese mais sustentável. O que significa isso? Significa que ele vai procurar uma rota sintética, né, de um reagente até chegar num determinado produto que seja mais verde, né, mais sustentável, ou seja, que gaste menos material, tá certo? Que exija menos solvente e por aí vai. Então você tem, quem são os seus dados? Um conjunto de reações químicas, ligante, produto e a rota. Quanto de solvente gastou, quanto de cada reagente gastou. E aí, ó, tá vendo? Ó, Green by Design Synthetic Routes Comparison. Então ele vai fazendo isso, vai pegar dessa base de dados e tenta prever uma rota sintética onde vai ser mais verde, tá certo? Esse outro exemplo aqui, pessoal, ele acho que é mais conhecido, porque ele fala da você prever qual é a estrutura de uma proteína, estrutura tridimensional, estrutura terciária, quaternária da proteína, com base na sequência de aminoácidos, tá certo? Então esse é um problema famosíssimo lá na bioinformática, na ciência da computação, enfim, no aprendizado de máquina, porque ele é muito difícil de resolver. Então, o que ele fala aqui? Que, por exemplo, para você determinar a estrutura de uma proteína, você tem que usar alguma dessas técnicas aqui, ó, ressonância magnética nuclear, cristalografia de raio-x, microscopia crioeletrônica, que são caras, né? Dão trabalho e são caras. Se eu pudesse, com base na estrutura primária da proteína, que é a sequência de aminoácidos, eu determinar a estrutura 3D da proteína, né? Terciária, quaternária, isso ia ser um grande ganho, né? Nessa área aqui de você desvendar a estrutura de uma proteína. Então ele fala aqui, ó, por exemplo, no PDB, né, que é o banco de dados de proteína, Protein Data Bank, famoso, você tem cerca de 140 mil estruturas. E estima-se que existam 10 elevado a 12 proteínas. Então olha só como a gente está longe de desvendar a estrutura das proteínas que a gente fazem parte da nossa vida. Então aqui na reportagem, né, essa aqui é uma revista Chemistry World, que ela é de química, mas com a linguagem mais próxima, né, dos leigos, digamos assim. Então existe um desafio anual, tá? Para você tentar fazer isso. Prever a estrutura da proteína com base na sequência de aminoácidos. E aí ele fala aqui que um algoritmo que usou aprendizado de máquina conseguiu resolver em alguns segundos o que alguns outros algoritmos levavam um tempão para desvendar, tá certo? Aí ele mostra aqui os exemplos, ó. Experimental e o previsto, ó. Aí, à medida que vai diminuindo a resolução, né, da proteína, aí fica mais difícil de prever. Tá vendo que esse aqui ele não previu nada, né? Então, todo ano tem esse desafio aí. E ele fala aqui, ó, que em 2020, né? Aqui é de 2019, né? Em 2020 eles usam uma rede neural para competir com a inteligência artificial do Google, né? Então, bastante interessante isso aqui. Deixa eu ver o outro exemplo aqui. Eu vou pular logo para esse último aqui, porque senão vai ficar mais extenso, que esse último é interessante, tá?
Olha só o que é esse exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, é o seguinte. O algoritmo de aprendizado de máquina, ele escreveu um livro sobre baterias de lítio, tá certo? Então olha só que loucura. Um livro foi inteiramente escrito por algoritmos de aprendizado de máquina e publicados pela Springer, tá certo? Então o que o algoritmo fazia? Ele ia nas bases de dados de artigos, né? Pesquisou vários e vários artigos, pegaram as informações mais relevantes, treinaram e aí o algoritmo escreveu um livro, tá certo? Então ele fala que a maioria do livro é bom, eles não editaram, deixaram do jeito que o algoritmo fez, aí encontra alguma coisa ou outra, que ele dá um exemplo aqui da página 166, que ele escreveu alguma coisa, mas alguma coisa que não fazia sentido, mas em geral o algoritmo escreveu um livro, olha só que loucura. Então, não tem limite para inteligência artificial e para aprendizado de máquina. A gente vai ver muita coisa ainda que vai ser feita por isso, tá certo? Então, voltando aqui. Então, um modelo de aprendizado de máquina funciona da seguinte maneira. Você tem um conjunto de dados, tá certo? Para cada exemplo você tem valores para determinada propriedade. Aqui no caso são binários, né? E existe uma propriedade de interesse. Voltando lá ao exemplo lá da companhia de seguro, aqui é como se fosse pressão, colesterol, altura, peso. E aqui é a expectativa de vida, né? E aí como é que eu relaciono essas propriedades com a propriedade de interesse? Existe uma função desconhecida que relaciona, né, essas propriedades com a propriedade de interesse. Então o problema de aprendizado de máquina é o quê? Achar essa função. Só que como eu já falei lá atrás, né? Essa é uma função de x cartesiano, x1 cartesiano, x2 cartesiano, x3 cartesiano, x4, né? Que são as combinações dessas colunas dessa matriz em y, né? Então, construir o meu modelo de aprendizado de máquina consiste nisso, pessoal. Eu encontrar essa função. Só que como eu falei lá atrás, ela não existe maneira de você encontrar a função exata. Então, você vai encontrar uma função que é uma hipótese para isso, tá certo? Aí você tem exemplos de problemas que envolvem isso que eu acabei de falar. Classificação binária, né? Por exemplo, aqueles dados também histológicos para dizer se a pessoa tem câncer ou não. Tem câncer ou não tem câncer. Classificação multiclasse. Que é isso? Aqui não é binária, tem mais do que duas classes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Você vai classificar azeites, né? Calcula diversas propriedades de azeites. Um azeite pode ser da Espanha, de Portugal, da Grécia, tá certo? Então, com base nas características físico-químicas desse azeite, você consegue classificar a região de onde ele vem, tá certo? Regressão. Regressão é quando você tem valores contínuos, né? Não consegue dividir em classes, que é o caso do exemplo lá da expectativa de vida, né? Então, com base nos valores de pressão, colesterol, peso, altura, você vai ter 60 anos, ou 61 anos, ou 71, ou 83. Aí você tem um modelo de regressão, né? Que a propriedade de interesse, ela tem uma faixa de valores contínua. E você pode usar também esse problema de aprendizado de máquinas para detectar novidades. O que é isso? Quando você tem um modelo que você construiu, né, com base nesse conjunto de dados X, nessa propriedade Y que você quer prever, e você, nesse seu modelo aparece algo que é discrepante daquilo que você tem, é porque aquela amostra ela é diferente das demais. Então isso é uma novidade que você tem. Então, com base em modelos anteriores, você consegue detectar novas amostras, tipo um novo vírus desse aí que a gente vê, né? Você tem propriedades que caracterizam os vírus existentes e de repente aparece um que tem propriedade totalmente diferente.
Então aquilo ali é um novo vírus, não era os vírus que a gente estava acostumado, né? E para construir esses modelos, você tem essa hierarquia aqui do aprendizado. O aprendizado indutivo, que é isso que eu falei, você vai inferir, né, uma função que relaciona um conjunto de dados com uma propriedade de interesse a partir de exemplos externos coletados. Esse aprendizado pode ser feito de duas maneiras, de maneira supervisionada e de maneira não supervisionada. Quando é que ele é feito de maneira supervisionada? Quando eu conheço a resposta dos meus exemplos. Por exemplo, eu tenho exames, dados histológicos de 10 mil pacientes. E eu sei desses 10 mil pacientes quem estava com câncer e quem não estava. E aí eu uso essa informação para construir esse meu modelo, que relaciona os dados histológicos com estar com câncer ou não. Então isso é um aprendizado supervisionado. Agora, aprendizado não supervisionado é quando eu não sei essa resposta. Eu simplesmente tenho lá os dados, né? Um monte de dados histológicos. Aí eu não sei de quem é que está com câncer, quem é que não está. Se isso está relacionado com câncer, por exemplo, o que eu faço? Eu tento encontrar padrões nos dados. Tem um grupo de pessoas que tem esses dados assim, tem outro grupo que tem esses dados desse jeito. E aí depois que eu faço essa, que a gente chama de análise exploratória, aí eu tento associar a uma propriedade. Que pode ser câncer, pode ser diabetes, tá certo? Por exemplo, existe na química uma área chamada metabolômica, né, que estuda os metabólitos. Então você pode fazer uma análise de vários metabólitos e aí associar. Essa pessoa tem obesidade, diabetes, colesterol alto, problema hipertensão. Então, às vezes, você não sabe qual é o problema que está associado. E aí a gente usa o aprendizado não supervisionado. No caso do aprendizado supervisionado, que eu sei a resposta, né, daqueles meus exemplos, ele também está dividido em dois tipos. Em classificação ou regressão. Classificação é quando os valores são discretos, né? Sim ou não. O exemplo do azeite lá dos países. Grécia, Espanha ou Itália. Ou Portugal. E regressão é quando os rótulos assumem valores contínuos, né? Então, no caso da expectativa de vida, 60 anos, 61, 75, 83. Tudo bem? Então, o aprendizado de máquina funciona basicamente dessa maneira aqui. Aí, como que funciona aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Como que a gente constrói esse modelo? Você tem dados que são coletados, tá certo? Um especialista para dizer o que desses dados serve ou não serve e que pode acrescentar alguma informação para o meu algoritmo inferir a função que associa os dados com a resposta. E o que o algoritmo retorna é a hipótese, né? A hipótese, como eu falei, é aquela minha função que não é exata, mas eu assumo que ela prevê bem os casos que eu estou tratando, tá certo? Então, nesse processo, aqui, como eu falei, nessa parte do aprendizado, eu tenho um algoritmo de aprendizado que também é chamado de indutor. Nesse processo, o especialista pode ser usado para selecionar os dados, dizer o que serve, o que não serve, como que deve tratar esses dados antes de tentar construir um modelo de previsão. E também pode ajudar o algoritmo para dizer, olha, você está indo por um caminho aqui que não está prevendo, não faz sentido. Por exemplo, num sistema químico, tem uma coisa que não faz sentido. Num sistema biológico, uma coisa que não faz sentido, tá certo? E aí, o seu modelo, né, ele parte de dados específicos para um modelo genérico, né, que prevê, por exemplo, dado específico por quê? Porque esse exemplo aqui tem esse valor aqui, ó, tá vendo? Aqui esse Y, deixa eu aumentar um pouquinho para ver se o Y aqui é sick, né, doente, buff eu não sei o que significa, sick ou buff, e aí o que ele classifica? Por exemplo, X1, 53, deve ser a idade, ó, sexo, masculino ou feminino, aqui deve ser o peso, por exemplo. Então você usa essas informações para inferir se a pessoa está doente ou não.
Tá certo? Aí, em aprendizado de máquina supervisionado, a hipótese normalmente é chamada de classificador, se o modelo for de classificação, e regressor, se for de regressão, né? Então, qual é a diferença, as principais diferenças entre o aprendizado supervisionado e o não supervisionado? O aprendizado supervisionado, ele procura compreender o relacionamento entre os atributos e a classe, né? Ou o valor, se for de regressão, e predizer a classe ou o valor de novos exemplos o melhor possível, tá certo? Então, eu tenho lá os dados histológicos, né? Classificar a classe é câncer ou não câncer, não é isso? Então, eu dou lá para o meu algoritmo lá um conjunto enorme de exemplos e aí ele constrói o modelo de classificação. E aí, quando chega um dado histológico de uma nova pessoa, um novo paciente, que eu não sei se está com câncer ou não, ele vai tentar predizer esse novo exemplo da melhor maneira possível, com a menor taxa de erro possível. Já aprendizado não supervisionado, ele procura encontrar representações úteis dos exemplos. Então, como eu falei, encontrar agrupamentos nos dados, que a gente chama de clusters, dados que estão agrupados normalmente significam alguma coisa, redução da dimensão. Então, você tem dados, cada informação dessa, cada atributo desse é como se fosse uma dimensão no espaço. Sem querer entrar na parte de álgebra linear, mas em álgebra linear é isso, né? Cada coluna de uma matriz, por exemplo, é uma dimensão no espaço. Só que às vezes esses dados podem ser projetados em espaço de dimensão menor. Então, modelos não supervisionados conseguem fazer isso. A gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Encontrar as causas ou as fontes ocultas dos exemplos, como eu falei. O que esses agrupamentos que eu encontrei querem dizer? E modelar a densidade dos exemplos. Quantos exemplos estão numa categoria, em outra categoria. Então, aprendizado não supervisionado é uma coisa mais complexa, né? E aí, para entrar no algoritmo de aprendizado, a gente precisa saber esses conceitos aqui. O que é exemplo, o que é atributo e o que é classe, tá? Então, um exemplo é um caso, um registro ou uma instância. É um conjunto fixo de atributos. E um exemplo, ele descreve o objeto de interesse, tal como um paciente, exemplos médicos sobre uma determinada doença ou histórico de clientes de uma dada companhia. Então, o exemplo, como está dizendo aqui, é o caso, né? De novo, o exemplo lá do câncer. É a pessoa, né? O paciente lá que tem os dados histológicos e aí está com câncer ou não está com câncer. Esse é um exemplo. Então, cada paciente é um exemplo diferente. Aí, o que é o atributo? Atributo, campo, né? Ou característica, assim, registro, quem está acostumado com banco de dados, né? Um registro do banco de dados, é uma linha da minha tabela. O atributo é um campo, é uma coluna da minha tabela. Ou característica, feature, em inglês, né? Que a gente costuma ver. Então, um atributo é uma propriedade que eu suponho estar relacionada à minha propriedade de interesse. Então, no exemplo lá da companhia de seguros, né? A pressão sanguínea é um atributo, o colesterol é outro atributo, o peso é outro atributo, a altura é outro atributo. E eu tento relacionar esses atributos com a expectativa de vida, né? E é uma única característica de um exemplo. Então, por exemplo, um exemplo é uma pessoa e ela tem uma pressão sanguínea, ela tem um colesterol, um valor de colesterol, ela tem um peso, uma altura, né? E a classe é um atributo especial que descreve o fenômeno de interesse. Então, no caso do exemplo do câncer, a classe é tem câncer ou não tem câncer. E aí ela só existe no aprendizado supervisionado, né? No não supervisionado, ela não existe. Então, funciona mais ou menos dessa maneira aqui, ó. No aprendizado supervisionado, eu tenho aqui um conjunto de exemplos, são as linhas da minha tabela, um conjunto de atributos e tem uma classe, né? Tem K valores distintos se eu tiver K classes. No aprendizado não supervisionado, eu só tenho o quê? Os exemplos e os atributos. Eu não tenho uma classe, eu ainda vou descobrir o que esses dados aqui
trazem para mim de especial, tá certo? Esse conjunto de exemplos, pessoal, ele costuma ser dividido em dois subconjuntos disjuntos, né? São subconjuntos disjuntos, que não tem interseção, né? Não tem nenhum exemplo que vai estar em um conjunto que vai estar no outro. Que é o que a gente chama de conjunto de treinamento e o conjunto de teste, tá? Então isso é bastante importante em aprendizado de máquina, tá, pessoal? O conjunto de treinamento é o conjunto que é usado para o aprendizado do conceito. Então, conjunto de exemplos que eu uso para treinar o meu regressor ou o meu classificador, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de dados histológicos e o paciente tem câncer ou não. Eu vou usar esse conjunto de dados para treinar o meu método de aprendizado de máquina. Aí depois eu vou pegar dados de pacientes que eu sei também se tem câncer ou não e vou pegar e jogar no meu modelo de aprendizado de máquina e vou ver o que ele vai me dizer. Se a pessoa tem ou não tem câncer com base naqueles dados. E vou comparar com o valor que eu conheço, tá certo? Para saber se o meu modelo está prevendo bem. Então, o conjunto de teste é o que é usado para medir o grau de efetividade do conceito aprendido. Tá? Os subconjuntos são disjuntos para assegurar que as medidas obtidas utilizando o conjunto de teste sejam de um conjunto diferente do usado para realizar o aprendizado, tornando a medida estatisticamente válida, né? Porque quando eu construo um modelo, qual é o objetivo dele? É prever novos exemplos. Então eu pego alguns dos exemplos que, apesar de eu saber o resultado, eu não coloco para treinar o meu modelo. Eu deixo eles guardados para saber se o modelo que eu estou construindo vai prever exemplos que não estavam no modelo. Tá certo? Então isso é bastante importante num método de aprendizado de máquina. Então, aqui é um exemplo da importância do conjunto teste. Ó. Como eu falei, a gente divide o nosso conjunto de dados, nosso conjunto de exemplos, em conjunto de treinamento e conjunto teste. Então, o conjunto de treinamento aqui é o azulzinho, o teste é o vermelho. Aí, o erro aparente, que estão chamando a atenção aqui para vocês tomarem cuidado, porque o que eu posso fazer? Eu posso pegar o conjunto de treinamento, criar um modelo, que é esse indutor que a gente está chamando aqui, e usar esse mesmo modelo para prever quem estava no conjunto de treinamento. Ele vai dar um errinho. E aí é comum as pessoas antigamente, inclusive, usavam só esse erro aqui e não era legal, né? Você usar esse erro aqui para avaliar se o seu modelo é bom ou não. Mas esse erro aqui é um erro aparente do meu classificador. O que eu devo fazer na prática? Eu tenho que pegar o meu indutor e aplicar o conjunto de teste nele. Aí isso aqui vai me dar a taxa de erro verdadeira do classificador. Então, quem está dentro do conjunto de treinamento e o meu modelo prevê, normalmente ele prevê bem. Vai dar um errinho, mas ele prevê bem. Agora, o que vale mesmo é eu pegar um cara que não estava no conjunto de treinamento, fazer a previsão e ver se ele acertou. Tudo bem? Aí como que funciona esse processo, né, para construir um modelo de aprendizado de máquina? Tudo começa lá nos dados, né? Então por isso que a gente viu aqui ao longo do curso uma parte todinha para tratar dados, tratar assim, abrir os dados, visualizar, né, com os gráficos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar esses dados antes de colocar no algoritmo que vai fazer o aprendizado, né, do meu modelo. Então a preparação de dados é a fase que antecede o processo de aprendizagem, para facilitar ou melhorar o processo. Então o que eu posso fazer nessa fase de preparar dados? Remover exemplos incorretos, que não correspondem à realidade, que têm medidas que estão erradas, tá? Transformar o formato dos exemplos para que possam ser usados com determinado indutor. Então, às vezes eu tenho uns exemplos que têm atributos contínuos, eu transformo em discreto, não, acima de tal valor é tanto, abaixo de tal valor é tanto. Às vezes você precisa fazer transformações dos dados. No caso de química, às vezes, por exemplo, a gente usa muito espectros, né, infravermelho próximo, Raman, para tentar prever algumas propriedades de interesse.
E aí é preciso tratar esses espectros, corrigir linha de base, suavizar o espectro, um monte de transformações nos dados que eu preciso fazer antes. Outra coisa bastante importante, selecionar um subconjunto de atributos relevantes, que é o que a gente chama de feature selection, ou feature subset selection. Porque às vezes você, como eu falei, você coleta uma infinidade de dados, mas nem tudo aquilo é importante para prever aquela propriedade de interesse. Então, como que eu sei o que é importante? Às vezes você sabe, né, batendo o olho, só que às vezes tem tanto dado que você não consegue. Então, existem algoritmos que fazem esse processo para você, de ver quais são os atributos que são mais relevantes para aquela propriedade que você está estudando. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado quando tenta construir um modelo, né, de aprendizado de máquina, com o chamado overfitting. Isso é um problema clássico, né, em aprendizado de máquina. É quando a hipótese, né, a função que você criou para modelar seus dados, que o algoritmo te deu, a hipótese extraída a partir dos exemplos é muito específica para o conjunto de treinamento. Tá certo? Então, o que acontece? A hipótese apresenta um bom desempenho para o conjunto de treinamento, mas um desempenho ruim para os casos fora do conjunto. Então, por exemplo, essas cruzinhas verdes são meu conjunto de treinamento. Então, eu criei aqui, né, uma função que delimita essa região, então, as cruzinhas verdes. Aí agora eu vou tentar prever alguém de fora. Por exemplo, essa cruzinha aqui, ela faz parte do que eu quero. Eu quero separar cruz de bolinha. Só que eu criei uma função tão específica para esse meu conjunto de treinamento que tudo está fora. Então eu prevejo errado. Tá certo? É como se fosse isso aqui, ó. Voltando aqui. Eu tô focando aqui em minimizar o erro aparente. Então, se eu tentar, eu consigo zerar esse erro aparente. Por exemplo, eu quero construir um modelo de regressão. Se eu tiver um conjunto de dados de exemplo e um conjunto de valores da propriedade de interesse, eu consigo achar uma função que preveja 100% corretamente o valor dos meus exemplos. Porque é só eu ir aumentando o grau do polinômio. Tá? Se uma reta não ajusta meus dados, se uma parábola não ajusta meus dados, eu vou aumentando o grau do polinômio até uma hora que eu acerto 100%. Por exemplo, os dados lá que eu falei do seguro. Né? Coloco lá pressão, colesterol, não sei o que, tal. Tento ajustar por um polinômio de grau 1, de 2, de 3. Tem uma hora que todos os exemplos, na hora que eu jogar os dados lá, ele vai prever o valor exato da expectativa de vida. Só que quando eu vou tentar prever alguém do conjunto teste, que quando eu fizesse isso aqui, ó, aplicar o meu indutor no conjunto teste, ele vai dar errado, porque ele ajustou tanto aqueles dados que ele não consegue prever quem está de fora. Então você precisa encontrar uma função que não seja muito justa, por isso chama de overfitting, sobreajuste. Ela não pode estar sobreajustada ao conjunto de treinamento. Então, ao longo dos exemplos que eu for mostrando para vocês, a gente vai ver como resolver esse problema, tá? E o underfitting, que é o subajuste, é o contrário, é quando a sua hipótese não prevê nem quem está no seu conjunto de treinamento, tá? Então, essa figura aqui ilustra bem, ó. Underfitting, eu tentei ajustar esses dados por uma reta, ficou uma porcaria, ó. Os dados estão bem longe, né, da minha reta. O aqui da esquerda, tá vendo? Eu dei voltinha para prever todo mundo. Então aqui o conjunto de treinamento está tudo prevendo bem. Qual seria uma coisa mais balanceada? Um meio termo aqui entre os dois, né? Não prever tão bem o conjunto de treinamento como o mais à direita aqui, mas em compensação ele pode prever bem quem está no conjunto teste. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio que está aqui nesse do meio. E aí a gente tem técnicas para isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para finalizar essa introdução teórica, digamos assim, vamos ver qual é a diferença entre dado, informação e conhecimento. Então, o que é o dado? É a estrutura fundamental sobre a qual o sistema de informação é construído. É o dado bruto, digamos assim. Informação é a transformação de dados, assim, a transformação de dados em informação
é frequentemente realizada através da representação dos dados em forma compreensível ao usuário. Então, por exemplo, quando a gente abre uma tabela daquelas lá, usando o Pandas Data Frame, ali você tem um conjunto de dados lá, um monte de número. Aquilo ali é dado. Quando você constrói um gráfico, usando o Matplotlib, o Bokeh, o Plotly, você já consegue enxergar uma coisinha ali, você já tem uma informação. Como que ficaram distribuídos, então ali você já tem uma informação. Agora, o conhecimento, ele fornece a capacidade de resolver problemas, inovar e aprender baseado em experiências prévias. Uma combinação de instintos, ideias, regras e procedimentos que guiam as ações e decisões. Então, o gráfico você já tem uma informação, mas o conhecimento é quando você constrói um modelo de aprendizado, né? Com base em todos aqueles exemplos, você constrói um modelo que te ajuda a decidir. O paciente tal ou não está com câncer, o que eu vou fazer agora? Vou tratar, não vou tratar? Tá certo? Dados de uma empresa, né, que vendeu isso, não vendeu isso, o que eu faço agora? Aumento o preço, mexo nisso aqui, produzo mais. Então você vai tomar decisões, né, baseadas em experiências prévias. Isso você faz com conhecimento, que pode ser o seu conhecimento ou o conhecimento que o computador, através de um algoritmo de aprendizado de máquina, te dá, tá certo? Então a estrutura funciona assim, né? Você tem uma infinidade de dados que você transforma numa quantidade de informação que constrói um conhecimento aqui no topo dessa nossa pirâmide. Então, importante, dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é inteligência, inteligência não é sabedoria. Tá bom? Então aqui a gente termina essa introdução e aí nos próximos vídeos a gente vai ver alguns métodos, né, de aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado e aplicação deles, algoritmos, né, construção de algum desses modelos, tá bom?